Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, da minha sala de estudos, onde estudo de 3 a 5 horas por dia, já tendo lido mais de 140 obras seguras do Espiritismo e as obras da ciência do direito, desde 1968. Por aqui, sempre entre os livros, porque fora do livro não há salvação, fora do estudo, fora do conhecimento, nós temos que buscar o conhecimento, como nos disse o Mestre Jesus, conhecereis a verdade, e essa verdade é que vai iluminar os seus passos para a perfeição. Fora da verdade do estudo, não há como chegarmos lá. Marcelo Paes Barreto, nessa luta, desde 1968. Hoje é um domingo, dia 15 de abril, muito feliz por estar aqui estudando. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma lição desse livro seguro. Não compre livros novos, só compre os livros antigos esses que são seguros para o Espiritismo. Não precisa se reescrever Emmanuel, não precisa reescrever Vinícius, nas pegadas do Mestre. Vamos pegar aqui uma lição, o proêmio do Evangelho. O Evangelho é a palavra da vida que encerra a suprema e eterna verdade. Olha, se nós somos cristãos, nós precisamos parar para pensar o que eu estou fazendo da minha encarnação. Não adianta nada eu ficar fazendo seminário aqui, indo ali e assistir uma reunião doutrinária se eu não estudar para me reformar. O centro espírita é fundamental, com a reunião doutrinária segura e o estudo sistematizado. Ah, mas você quer trabalhar? O primeiro trabalho, o mais nobre, é com você. Em deixar de ser um indivíduo rebelde, teimoso, um indivíduo que briga com tudo, que reclama com tudo. Um indivíduo que não estuda, ele não faz pergunta. Ele quer dar depoimentos. Sempre um depoimento lindo, para ver se é o último que fala. E de repente vai ser o último da fila para chegar aos céus. O Evangelho é a palavra da vida que encerra a suprema e eterna verdade. É mister, porém, que se receba uma certa luz do céu, para que se descubra, através da letra que mata, o espírito que vivifica. Essa é a grande tarefa. Nós estamos aqui encarnados, presos num corpo de carne e presos também aos compromissos que nós assumimos nas vidas passadas quando erramos e também presos, no bom sentido pedagógico, aos acertos que fizemos nessas vidas que passamos. Então aqui nós temos que ter o discernimento bem apurado para saber quais os passos a dar, para saber se eu não estou perdendo tempo, se eu não estou repetindo tudo que eu fiz de errado nas outras. E o único caminho seguro, está aqui o livro Seguro, Pai Nosso, editora FEB, pelo Espírito Meimei, Francisco Cândido Xavier. Está aqui ela dizendo que o livro é a parte mais segura que nós temos. O livro é fundamental, está aqui. Esse tesouro é o livro. Com ele apareceu a escola. Com a escola, a educação foi consolidada na terra. E com a educação, o povo começou a livrar-se do mal. Conscientemente. Está aqui. Só o estudo vai fazer você verificar se você não está praticando mal, como sair dele, como se livrar dele pelos seus próprios esforços e como assumir de vez o caminho do bem. Está aqui, livro seguro. E quem é a quem devemos seguir? Nós devemos seguir aos livros seguros. Quando Jesus começou a prece dominical, diz Meimei através de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, satisfazendo ao pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai. É isso que nós precisamos enxergar.
A doutrina espírita só veio para esclarecer esse caminho do filho voltar ao pai, do filho cumprir as leis que o pai criou para ele, os filhos. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso pai. Não são os médiuns, não. Não são os palestrantes de última hora, não. É o Mestre Jesus, que veio depois de 1857 anos, nos dá mais uma oportunidade segura através das 5 obras básicas do Espiritismo. 5 obras só. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A melhor leitura para compreender isso tudo é Mateus, Lucas, Marcos, João e as cartas de Paulo. E de outro lado, os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel e de André Luiz. É isto que é o Espiritismo. E a coletânea dos 16 livros psicografados por Divaldo Franco, a Joana de Ângeles. O Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para ele todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Aqui é que os ignorantes, infelizmente, os teimosos, pegam esse ponto, que nós temos que ajudar os outros. Mas só que você esquece que primeiro, antes de ajudar os outros, você tem que ajudar a si. Você tem que estudar para se reformar. E nesse meio caminho de começando a se reformar, aí você pode trabalhar, mas o estudo é fundamental. Continuemos na lição, nas pegadas do mestre, pelo amigo Vinícius. Esse é o motivo porque muitos desdenham sua leitura e seu estudo, nada descobrindo de atrativo e digno de nota, enquanto que outros se sentem arrebatados todas as vezes que têm a oportunidade de meditar sobre as belezas inefáveis que o Evangelho contém. É verdade, a maioria nem conhece o Evangelho. A maioria, 90%, se empolgam em fazer estudos, em falar da física quântica, não tem nada a ver com Jesus, em falar dos tiques, das transformações, é o estudo que vai te transformar. Se você estudar, entendendo, compreendendo, assimilando, você vai empreender dentro de você a reforma que precisa. Pelo mesmo motivo, uns o leem e permanecem na mesma. Olha que chamada. Enquanto outros se transformam em novas criaturas, após haverem percorrido suas páginas. É estudar Jesus. Aqui a boa nova. Mateus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você tem que entender Deus de forma completa. Isso demora, para a maioria de nós, numa encarnação, cerca de 30 anos de estudos. Igual para você ser dentista, você tem que estudar 30 anos. Para ser engenheiro, para ser médico. Por que não para ser cristão? Não é seguir e encostar a mão, porque não tem milagre, não tem cura. É o estudo. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aqui, é o Evangelho de Jesus. Não é seminário que vai resolver isso, não. É o estudo. É o estudo de 1 a 2 horas, a 3 horas em casa, uma vez no centro espírita, em palestras de professores que tenham estudado essas obras por 15, 20 anos. E o estudo sistematizado, profundo, em 5 anos, uma vez por semana e a cada dia 1 hora em casa. Não tem saída, está aqui. Não há problema que afete o indivíduo ou a sociedade que nessa obra não se ache esclarecido. Está tudo aqui. E perfeitamente elucidado.
embora sob velada aparência. O receber a luz do céu, mercê da qual as letras evangélicas brilham mais que todas as constelações do firmamento, não constitui privilégio de nenhuma raça, de nenhum povo, casta ou igreja. Ela desce sobre todos os que se põem em condições de a receber. Você tem que se colocar em condições de receber. Para isso é que veio, em consequência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para estudarmos as bem-aventuranças na sua integralidade, na sua profundeza, que começa com a humildade. Começa com a humildade. A condição é esta: abrir mão de toda ideia preconcebida. Tem lugares, tem centros espíritas que você fala do estudo, dá um arrepio em todo mundo, dá uma coceira. Você às vezes é até agredido em algumas casas espíritas que não gostam de estudar. Tem companheiros que às vezes, na própria internet, tratam com você com sarcasmo, com desleixo, com uma falta de cristianismo profunda. A condição é esta: abrir mão de toda ideia preconcebida, fazer-se pequeno e simples como as crianças, humildes, e em seguida pedir, bater e procurar, com o interesse de quem tem fome e sede de justiça e de verdade. Não tem outro caminho. Para isso você vai ter que estudar aqui no Evangelho os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ter que estudar os 28 capítulos, em mais ou menos estudando, capítulo a capítulo, página por página, parágrafo por parágrafo, uma média aí de umas 6 vezes numa encarnação. Estudando 1 a 2 horas por dia. É como se fosse uma faculdade. Tem que estudar muito. E as provas são as provas que encontramos na vida. Quando achamos graças da verdade, como quando destratamos os companheiros, falamos mal dos outros, dos políticos, colocamos frases no WhatsApp azedas, profundamente desrespeitosas. Ora, quem estudou o Evangelho não faz mais isso. É só seguir Jesus. Aqui no Evangelho, nós temos no capítulo 9, a obediência e a resignação. É aqui que eu estou puxando um ponto, mas tem que ser lido todo o livro. Tem que sermos obedientes e resignados. Obediente é quem cumpre a lei, resignado é quem a segue com a maior alegria, cumprindo-a em todos os minutos de sua vida. Olha, é aqui que nós vamos ver se podemos começar a construir em nós a afabilidade e a doçura, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Então é aqui que nós vamos aprender a sermos respeitadores, seguindo Jesus, suportando as ofensas e perdoando já de início, sendo benevolentes, sendo criaturas cristãs, mas cristãs verdadeiras, que sigam o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e para quem é espírita, seguir ao pé da letra o Evangelho segundo o Espiritismo. É a maior obra de reforma moral que já veio sobre a terra. A primeira, a Boa Nova de Jesus, o Novo Testamento, e a segunda, através do trabalho dos espíritos superiores, o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós vamos aprender a estudar as leis de Deus, e um dia aprenderemos a amar o próximo como gostaríamos de ser amado, como queremos fazer para conosco. Fora do estudo e do caminhar com Jesus, não tem salvação. Marcelo Paes Barreto.